Muito bem, uma boa noite então a vocês, meus queridos alunos, alunas, não é? Estamos iniciando aqui mais uma aula de filosofia no nosso projeto Filosofar. Afinal, você já sabe que filosofar é preciso. E hoje nós vamos trazer aqui um tema muito interessante, que é o tema conhecimento, fé e justiça. Para isso, nós vamos falar aí de dois filósofos, né? Um deles é o Blaise Pascal e o outro é o filósofo Baruch Spinoza. Muito bem. Então, o que nós vamos aprender aqui na aula de hoje? Nós vamos ver quem foi o Blaise Pascal, quem foi Spinoza. Nós vamos ver se existe aí uma relação entre fé e razão. Vamos ver também aqui a importância de utilizar bem o nosso intelecto, usar bem a razão. Nós vamos ver aqui também que a razão não pode explicar todas as coisas. A razão tem limites. E onde a razão tem limites, entra a importância da fé. E vamos ver também, será que vale a pena acreditar em Deus? E vamos ver aí a relação também entre Deus, política e justiça. Olha aí que interessante, hein? Será que existe de fato alguma relação? Bom, para isso, vamos falar um pouquinho aqui, vamos começar falando um pouquinho sobre o Pascal. E começamos bem com esta frase dele, né? O Pascal, como você vê aqui também pela imagem, não deveria ser aí nenhum Mister Universo e nem mesmo um galã de cinema, né? Mas foi um cara aí que teve um pensamento muito elaborado para a sua época e por isso ele ganhou muito destaque. E ele diz o seguinte, olha aí, ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar, mas também ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender, que essa seja aí a primeira lição da noite para nós. E olha, o Pascal, ele é um filósofo diferente para a sua época, porque ele saiu, né, um filósofo que acabou de sair aí da Idade Média. Então, a Idade Média, se vocês gostam de estudar história, vocês viram que a Idade Média foi um período dominado pela ascensão da Igreja Católica Romana. Então, durante a Idade Média, não existiam igrejas evangélicas, só existia a Igreja Católica Romana, era a única igreja cristã da época. Claro que haviam outras doutrinas, né? Existia já o islamismo, existia o budismo, doutrinas espiritualistas, hinduísmo, tudo mais. Agora, de igreja cristã, só existia o catolicismo romano. E o Blaise Pascal, ele era um católico, tá? Ele era católico e ele foi também um matemático muito famoso, tá? Mas por ser católico, ele sempre tinha uma preocupação, a preocupação de que a sua filosofia e a sua ciência jamais ferisse os pensamentos religiosos, tá? Nós vimos aí que alguns filósofos, né, alguns cientistas, como por exemplo Galileu Galilei, Giordano Bruno, esses desafiaram a igreja, né? Inclusive Giordano Bruno morreu no Tribunal de Inquisição, né? Ele foi condenado, na verdade, pelo Tribunal de Inquisição à pena de morte, assim como outros filósofos e outros cientistas também. Mas o Blaise Pascal, embora então ele fosse muito católico, muito religioso, ele valorizava muito a razão, né? E ele falava, olha, nós somos justamente os seres mais parecidos com a essência do próprio Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E o que é ser imagem e semelhança de Deus? É poder usar a razão. Ora, os outros animais não usam a razão, né? O cachorro, o gato, o elefante, a galinha. Não tem nenhum outro animal que viva segundo a razão. Os animais vivem pelos instintos. Então, o intelecto é o maior bem que Deus já nos deu, tá? O intelecto ele pode atingir riquezas maiores
do que aquelas obtidas até mesmo pelo próprio dinheiro, porque o conhecimento é um bem infinito e que vai ser levado também para a outra vida no paraíso ao lado de Deus, tá bom? E ele vai falar justamente que Deus, ele é a razão absoluta. Deus é conhecimento pleno e fez o ser humano virtuoso, né? Porém, o ser humano, ele é incompleto. Opa, mas então agora vem uma pergunta aí, né? O que falta então ao ser humano para que ele seja um ser completo? Para isso, não sei o que vou responder, não, hein? Primeiro eu quero ouvir aí um pouquinho de vocês, eu quero que vocês pensem e respondam. Se o ser humano ele foi criado por Deus, e Deus é bom, Deus é perfeito, né? Por que o ser humano, então, se sente incompleto? O que falta para o ser humano, então, para que ele seja completo? E aí, o que vocês me dizem? Ter mais conhecimento, professor? Também, claro. O que mais que falta além do conhecimento? O que mais, Bia? Cadê a Bia? Morreu. Bom, vamos adiante, então. Então, você já deu o primeiro passo, você falou, né? O homem precisa usar mais a razão, né? Não agir tanto por impulso e tudo mais. O que falta aqui para o homem, olha só, é a fé, porque a razão e a fé, elas se complementam. Olha aí outra frase do Pascal: a razão sem fé fica louca, e a fé sem razão fica cega. Ou seja, não adianta também você acreditar em qualquer coisa. Você tem que acreditar em alguma coisa que seja possível de ser pensada, tá? Então, para a época, isso foi um avanço muito grande, porque veja bem, lembra que eu falei que só existia Igreja Católica Romana? Então, o que o padre falou, está falado. O que o bispo falou, está falado. Agora o Pascal vai falar, olha, claro, são pessoas de Deus, que legal, mas não adianta apenas crer nas palavras dessas pessoas. É necessário pensar, é necessário estudar, é necessário conhecer, não é? Então nós precisamos aí, para começar a conhecer alguma coisa, para começar a conhecer o ser humano e para conhecer o próprio Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é o homem dentro da natureza, o que é o ser humano, por que Deus criou o ser humano. E o Pascal, ele escreve num estilo barroco, né? Então, é muito interessante, se vocês tiverem uma curiosidade de ler algum escrito de Pascal, é muito gostoso de ler, não é um filósofo difícil, é muito bacana porque ele usa esse estilo barroco, então é um estilo mais fácil de entender. E o Pascal, ele reconhece, então, que a razão, ela é insuficiente para chegar a Deus. Por quê? Nós temos que pensar sobre Deus, claro, devemos desenvolver a teologia, claro, mas se não tiver fé, não faz sentido estudar sobre Deus, não faz sentido estudar sobre a vida, sobre o sentido da vida, o que é felicidade e tudo mais. É necessário conciliar fé e razão. Olha que bonita essa frase aqui do Platão, né? Desculpa, do Pascal. É que eu acabei de dar uma aula ali sobre Platão, fiquei com Platão na cabeça. Então, o Pascal, ele diz o seguinte, olha aí, ó. Humilhai-vos, razão impotente, calai-vos, natureza imbecil. Aprendei que o homem ultrapassa infinitamente o próprio homem, e ouvi do Senhor a vossa condição verdadeira que ignorais. Escutai a Deus. Frase tirada aí dos próprios escritos de Pascal, não é? Então, ele exalta a razão, porém, a fé precisa dar suporte à razão. Então, a razão sem a fé
não é suficiente, tá bom? Por enquanto, deu para entender essa relação que existe entre fé e razão? Beleza? Beleza. Sim, professor. Bom, então vamos lá. Tenho mais uma pergunta aqui para vocês, hein? O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena crer em Deus? Ou será que nessa época de pandemia Deus se esqueceu de todo mundo? Será que na tragédia de Brumadinho Deus se esqueceu de todo mundo? O que será que está acontecendo, hein? Vale a pena acreditar em Deus? E aí? Ah, professor, eu acredito, entendeu? Então, Eu acredito. Nunca Vale deixei a pena acreditar em Deus? de acreditar. fé também, né? Vamos ter fé e conhecimento e acreditar que vai dar certo e ter fé, né? O Pascal, ele vai também no mesmo raciocínio, ele vai falar aí, ó, sim, vale a pena apostar que Deus existe, não é? Então, ele também vai fazer uma aposta, tá? Ele vai dizer, olha, vale a pena sim apostar que Deus existe. Ele vai falar, imagine você, se você morresse hoje, e você não acreditou em Deus, você viveu uma vida dissoluta, ou seja, você viveu na bebedeira, viveu em bares, viveu aí em cabarés, né, saindo, aproveitando os prazeres da carne, você não acreditou em Deus e você morreu. E aí, a hora de você ver todo o mundo espiritual ali, você se aproximando do inferno. Então, o que acontece? Olha, é melhor você acreditar em Deus, porque se você acreditar em Deus, você só tem a ganhar. Até porque você vai praticar o bem, você vai ser lembrado pelo bem que você fez, né? Então, mesmo que Deus não exista, você ainda vai sair ganhando. Por quê? Porque as pessoas vão se lembrar de você, as pessoas vão continuar eternizando você em suas memórias, nos corações, não é? E se existir Deus, você lucrou mais ainda, porque aí você chegou à beatitude, você chegou no reino dos céus. Então, de qualquer jeito, vale a pena acreditar em Deus, mesmo se você morrer e Deus não existir, porque você vai ser lembrado como uma boa pessoa, uma pessoa que ajudou a todos, uma pessoa que só fez o bem, uma pessoa que foi justa. E se você morrer e Deus realmente existir, então aí sim você irá gozar aí das delícias do paraíso. Por isso que eu acredito plenamente. Então, olha aí, você seguia a filosofia de Pascal e nem sabia, não é? sim, eu acredito, sim, viu? Olha aí, ó, você vê, ó, a filosofia aplicada aí na nossa vida. Olha aí, uma outra pergunta, então, né? Bom, se nós devemos viver para fazer o bem, para sermos pessoas honestas, para sermos pessoas justas, não é? Será que existe uma relação, então, entre política e justiça? O que vocês acham aí? Política e justiça. Política e justiça. Você acha? Eu acho que não. Não existe uma relação entre política e justiça? A gente tem que separar as coisas? O que é da política é política, o que é da justiça é justiça? Olha para o nosso país aqui, como é que está a nossa política? Será que está necessitando de alguma coisa referente à justiça ali? Será que os nossos políticos são honestos? O que vocês acham? Tudo desonesto, a maioria tudo desonesto. Precisa ter justiça, mas ninguém cumpre a justiça, ninguém faz o que é para fazer, né? Então eles ficam assim, roubam, faz o que eles querem no poder, né? Pois é, né? Olha aí a imagem aqui, né? O suposto político aqui com muito dinheiro, né? E a pessoa pobre aqui sem nada, né? Só com uma galinha aqui, a hora que essa galinha também virar aí um prato, né? Depois, na hora que acabar, não tem mais, né? Então, pro Pascal existe uma relação entre política, justiça e o uso da força.
Olha aí o que o Pascal fala aqui, né? É justo que o que é justo seja seguido. Parece uma redundância, né? É justo que o que é justo seja seguido, é necessário que o mais forte seja seguido. Quando ele fala aqui do mais forte, ó, ele está falando que essa força, na verdade, a força não vem dos homens, a força ela vem de Deus. Por isso que a gente tem aqui também nessa imagem ó, o martelo do juiz, mas temos também aqui a cruz de Cristo, porque Jesus, que era o mais justo, né, o homem mais justo aí que passou pela terra, ele morreu justamente pela injustiça dos homens. Então, parece ser uma coisa, né, uma coisa que a gente chama de opróbrio, né, uma coisa absurda. Como pode o mais justo morrer nas mãos dos mais injustos, não é? Então, essa verdadeira força não vem da tirania. A verdadeira força, ela não vem de um governo arbitrário. A verdadeira força não vem do militarismo, né? Mas essa verdadeira força é o ser forte, é o ser justo. Por isso, o político ele deve ser justamente o quê? O homem forte. Ele é forte porque ele é justo. Ele não é forte porque usa a força para controlar o povo, tá? Olha o que ele fala aqui, a justiça sem força é impotente, mas a força sem justiça é tirânica, ou seja, uma ditadura militar, ó, seria uma tirania, porque você não está preocupado com a justiça, você está preocupado em usar a força para controlar as pessoas, não é? E olha o que ele fala aqui também, a justiça sem força é contestada, porque há sempre os maus. Sempre existem pessoas pessoas más, não é? Então, usar a força, mas sem ser justo, é algo condenado. Então, você vê aí a arbitrariedade da polícia também chegando, batendo nas pessoas sem explicação, às vezes, não é? Sem perguntar. Então, nós devemos procurar usar a força verdadeira, que é a justiça, e aplicar isso no nosso dia a dia e, com certeza, aplicar isso na política. Bom, então, nesse sentido, vocês conseguiram entender o que o Pascal fala sobre essa relação de política, justiça e força? Beleza? Vamos lá, então? Não, pode explicar um pouquinho melhor, porque eu não consegui muito, não. Não, tudo bem, não tem problema. Não. Então, eu sou sincera, eu não consegui entender muito bem. Não, ele vai falar o seguinte, olha, o que é força para o Platão? Eu estou com o Platão na cabeça. Olha, diz Platão aí. Eu acabei de dar uma aula sobre Platão, aí hoje eu estou com o Platão na cabeça. Então, vamos lá. O que é que o Pascal ele fala sobre a relação entre política, justiça e força? Bom, o que é a política, né? A política, ela é uma forma de organizar a cidade, o estado e o país, né? Então, qual é a função do político? A função do político é essa, é administrar a cidade. Da mesma forma que um diretor de escola, ele administra a escola, né, um presidente de uma empresa, ele administra a empresa, a política deve administrar a cidade. Então, por exemplo, o político ele tem a conta pública, né, ele tem o controle das contas públicas. Então, ele vai aplicar o dinheiro dos impostos em saúde, em educação, não é? Ou seja, o político ele foi eleito pelo povo, não é verdade? Você não votou lá no político? Então, o que o político ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar por você. Isso é justiça. O político trabalhar por você é justiça, tá? É justo que ele receba o voto, mas é justo que ele devolva esse voto em bens para a sociedade.
nisso que consiste a verdadeira força de uma pessoa. É ele não se deixar corromper. Tá? É isso que eles não fazem, né? É Só tem voto e não faz nada por nós, né? Claro. E para o Pascal, o grande exemplo de justiça foi o próprio Jesus. Ó. Por isso que aqui nessa imagem a gente tem aqui a cruz e tem aqui o martelo do juiz. Né? Por quê? Porque ele vai falar, olha, Jesus, mesmo injustiçado, Jesus não usou a força que ele tinha para se vingar. Então, Jesus, ele poderia ter usado a sua força para se vingar. Então, mas essa não é a verdadeira força. A verdadeira força é justamente o quê? É ser justo. Então, não seria justo ele, sendo o próprio Filho de Deus, aniquilar todo aquele pessoal, porque o pessoal não teria nem chance. Contra Deus, ninguém teria nem chance, não é? Então, também não seria justo que Jesus, mesmo crucificado, destruísse, por exemplo, todas aquelas pessoas. Então, o exemplo maior de justiça é o próprio Jesus. Jesus manifestou a verdadeira força, né? Através da própria justiça, tá? Então, é isso. Então, a política, ela deve... Então, assim, nós votamos num político. Então, é justo que ele devolva, né, que ele retribua o meu voto fazendo um bem para a sociedade. E essa é a verdadeira força do político, tá? É a força de fazer o bem, de usar a sua autoridade para fazer o bem. Agora sim, beleza? Beleza? Então, vamos seguir aqui, né? Bom, vamos fazer aí, então... Sim, professor. Beleza, então tá bom. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui a nossa revisão sobre o filósofo Pascal, tá? Bom, Pascal, então, foi um pensador que ele era da corrente racionalista, ou seja, ele valoriza o uso da razão, né? Diferente da linha da Idade Média, né, que na Idade Média, eu falei para vocês que ela foi aí do século V ao século XV, ou seja, do ano 500 ao ano 1500, aí aproximadamente, não é? E durante a Idade Média, o catolicismo romano era a única igreja cristã que existia. E o Pascal, então, ele falava, olha, é importante fazer conciliar fé com a razão. Então, ele diz o seguinte, bom, se é necessário a razão, então desenvolver o intelecto é mais importante do que pensar em adquirir bens materiais, porque o intelecto, né, ele pode alcançar riquezas que dinheiro algum do mundo conseguiria atingir. Até porque quando nós morremos, nós não levamos nenhum bem material, nós vamos levar apenas aquilo que nós cultivamos na nossa mente e no nosso coração. Bom, no entanto, embora a gente valorize a razão, é necessário utilizar o intelecto, nós não conseguiremos atingir o nosso potencial se não tivermos fé. A fé, ela dá o suporte para a razão, porque nós não vamos nunca conseguir entender Deus. Mas na hora que a gente não consegue entender Deus, vem a razão, e ela então nos dá um suporte, né? Um suporte tanto emocional, um suporte espiritual, um suporte racional, tá? Então, nós não conseguimos, por exemplo, provar a existência de Deus pela razão. Nós podemos chegar perto de uma demonstração da existência de Deus. Mas o que é que vai suplantar, né, isso? É a fé. A fé vai nos ajudar a entender Deus com a nossa razão, tá bom? Então, a fé e a razão caminham juntas. Não adianta ter muita fé também sem a razão, sem o uso da razão. E não adianta só usar a razão sem ter fé. Bom,
vale a pena aí apostar que Deus existe. Nós só temos a ganhar com isso, segundo disse para nós o Pascal, não é? Vale a pena acreditar em Deus, vale a pena ter fé na vida, na razão e na humanidade. Até porque, se você foi uma pessoa boa, você foi uma pessoa virtuosa, então, quando você morreu, né, você vai chegar lá, se não existir nada, as pessoas vão se lembrar de você como uma pessoa boa, honesta, justa. E você morreu e existe mesmo o reino do céu, então você atingiu aí a bem-aventurança, o paraíso. E para o Pascal, a política, justiça e razão, né, estão aí intimamente ligados, tá? Porque a justiça está justamente em usar a força para fazer o bem. Nas próprias palavras aqui do Platão, ó, fazer o que é justo, seja forte, né? Justo, a justiça é ser forte, e o que é forte também seja igualmente justo. Então, não dá para desvincular a justiça da política e também de Deus, porque essa força para fazer o bem, ela vem diretamente de Deus, uma vez que Deus é a única fonte de bem, ok? Bom, hoje eu só vou falar do Pascal, na próxima aula eu vou falar aqui do filósofo Baruch Spinoza, né, que ele vai aí numa linha um pouco semelhante aí ao Pascal, mas que também tem aí algumas particularidades, então nós vamos tratá-los aí de formas diferentes. Bom, eu acho que a Bia teve algum problema, né? Eu vi que ela saiu aqui, então permaneceu a Ana Lúcia. Ana, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, tá ok. Bom, beleza, então. Maravilha. Então, hoje a gente finaliza aqui essa aula, né? Na semana que vem. Opa, voltou. Voltou, porque estava procurando, não encontrava nada. Não encontrava nada aí? Falei, sumiu todo mundo. Eu vou pegar um carregador. Estamos aqui firmes e fortes, né? Eu saí para correr, pegar o carregador. Não, beleza. Eu só fiz aqui uma... depois eu vi a hora que você saiu, eu fiz aqui só a revisão, né? Mas você pegou ali todos os conteúdos, tá? Então, ficou também aí para você alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Bia, estou falando com você. A Bia aí? Eu consegui entender agora o que você falou, né? Beleza. Mais ou menos, né? Não 100%, é difícil, mas eu consegui. Claro, o que ficar na sua cabeça, assim, ó, é que é um período, né, esse período que viveu o Pascal, é um período onde vinha acontecendo mudanças na forma da sociedade pensar, tá? Então, tiveram aula de história há 2 semanas atrás, onde o professor de história, se eu não me engano, foi há 2 semanas atrás, ele falou para vocês sobre essa transição, né, da Idade Média para a Idade Média. Eu não consegui entrar nessa aula dele, professor. Oi? Eu não consegui entrar na aula do professor na aula passada. Eu consegui hoje, mas na outra aula eu não consegui. Ah, não conseguiu entrar. Então, não consegui. A aula não consegui. A minha aula e a dele, elas se complementam, porque assim, ó, por isso que ficou um pouco vago para você entender, porque veja bem, essa época que viveu Pascal, foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o que acontece? Na Idade Média só existia o catolicismo romano. Agora, nessa época aqui, já está tendo a reforma religiosa protestante. Estão surgindo cientistas, né? Os cientistas não tinham apoio do catolicismo, eles vão vir a ter apoio mais, um certo apoio, do protestantismo, né? Então, a sociedade está mudando de feudalismo para capitalismo. Então, muita coisa está mudando.
E o que acontece? Que na Idade Média, as pessoas acreditavam muito no que os padres falavam. Então, o padre e o político estavam juntos. Tá? A política e a igreja era tudo misturado. Então, o que acontece? A igreja controlava o pensamento das pessoas. E o Pascal, ele vai falar o seguinte, o Pascal era muito católico, tá? Então, ele vai falar, olha, é legal a igreja católica, né? Bacana, mas, assim, não adianta também aceitar tudo que o padre fala, a gente tem que pensar, né? Nós temos que ser seres mais racionais. Então, a fé e a razão, elas têm que caminhar juntas. Tá? Porque eu vejo muita gente que frequenta a igreja, não fica um domingo sem ir para a igreja, eu não sou contra ninguém, cada um tem sua religião, mas assim, mas não tem fé, entendeu? Acredita muito no padre, mas no mesmo instante não tem fé, eu vejo isso, sabe? Tem gente também que tem uma fé egoísta, né? Que vai na igreja para pedir saúde, dinheiro, casa, carro, né? Então, o Pascal vai dizer, ó, peraí, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí entre fé e razão. E para ter esse equilíbrio de fé e razão, nós temos que ser seres éticos. E a ética, ela se reflete na sociedade. Então, veja bem, quando a gente fala em ser ético na sociedade, não tem como separar ética de política. Não tem como separar ética de política, né? Esses filósofos, assim, exceto alguns, a maioria vai ligar política à ética. A maioria, tá? Não são todos realmente, né? Então, assim, mas a maioria vai ligar a ética com política. E o Pascal também é dessa filosofia. Então, ele vai falar, olha, a razão, ela vai nos ajudar a entender Deus. Só que a hora que a gente entende Deus, a gente entende que a gente tem que fazer o bem. Por isso que está escrito aqui, ó. Aqui, na linha, ó. Desenvolver o intelecto é mais importante do que adquirir bens materiais, pois o intelecto pode alcançar riquezas que o dinheiro não pode atingir. Por quê? Porque a virtude você não compra com dinheiro. Você não tem como comprar a paz de espírito, você não tem como comprar um amor. Você não compra. Então, esses bens espirituais, eles são muito mais importantes do que os bens materiais. Então, não é possível pensar uma sociedade que não faça o bem comum. Então, você tem que ter uma sociedade que faça o bem comum. E nós precisamos de pessoas fortes. Quem é a pessoa forte? É a pessoa justa. A pessoa forte não é aquela pessoa que usa o exército para controlar todo mundo. Não é. O forte é o justo, é a pessoa que pensa nesse bem coletivo. Tá? Então, esse pensamento do filósofo, ele está atrelado aí ao contexto que o pessoal vivia na época. Tá? Ficou mais claro aí nesse sentido? Sim, professor.